8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Chacina ou livramento? Essa é a pergunta que ecoa nas ruas do Rio de Janeiro após uma das maiores operações policiais dos últimos anos. Helicópteros sobrevoando o céu, tiros cruzando comunidades inteiras e centenas de agentes do BOPE e da CORE avançando em áreas dominadas por facções. No fim do dia, o saldo foi pesado: mortos, feridos, prisões e um debate que dividiu o país. Enquanto alguns chamaram de Operação Limpeza, outros enxergaram uma guerra civil travada dentro das favelas. Mas afinal, o que realmente aconteceu nessa mega operação? Por que ela foi deflagrada? Quem eram os principais alvos e por que nomes como Doca e Japinha ganharam destaque nas manchetes? E mais importante, foi uma ação necessária ou um retrato brutal da falência da segurança pública no Brasil? Nos próximos minutos, você vai entender todos os detalhes, das causas às consequências, dessa operação que marcou o Rio de Janeiro. E talvez no final você tire suas próprias conclusões sobre o que realmente significa fazer justiça num lugar onde a paz parece uma utopia distante. Essa é a história da Operação Limpeza. O Rio de Janeiro sempre foi palco de confrontos intensos entre forças de segurança e o crime organizado. Mas, nos últimos meses, a escalada de violência atingiu um novo nível. Assaltos, ataques a delegacias, ônibus incendiados e confrontos abertos mostravam que as facções estavam cada vez mais ousadas, especialmente na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Foi nesse cenário que o governo estadual decidiu agir com força máxima. A operação, chamada oficialmente de Operação Contenção, mas apelidada nas ruas de Operação Limpeza, mobilizou mais de 1.000 agentes, incluindo BOPE, CORE e Polícia Militar. O objetivo? Conter a expansão do Comando Vermelho e neutralizar criminosos de alta periculosidade que vinham desafiando o Estado abertamente. Entre os principais alvos estavam nomes conhecidos das forças de segurança, como Doca, apontado como chefe de um dos grupos armados mais violentos da região. Envolvimento direto com ataques recentes e eram considerados prioridade máxima na lista de procurados. A ordem era clara: retomar o controle das áreas dominadas, prender ou neutralizar os líderes e mostrar que o poder público ainda existia dentro das comunidades. Mas, como em quase toda operação de grande escala no Rio, o resultado não seria apenas policial, seria também político e social. A gota d'água veio após uma série de ataques coordenados contra policiais e civis. Em apenas uma semana foram registrados tiroteios em diferentes pontos da cidade, inclusive perto de vias expressas e escolas. Um desses ataques terminou com a morte de 3 agentes da segurança pública, o que gerou comoção e revolta entre as corporações. Os serviços de inteligência já monitoravam os movimentos das facções havia meses. Interceptações apontavam que criminosos fortemente armados estavam se reunindo em uma área de mata para planejar novos ataques e proteger rotas do tráfico. Foi ali que nasceu o plano da operação. Segundo fontes da polícia, a ação foi planejada em silêncio, com o apoio do setor de inteligência da CORE e do BOPE, as duas forças mais bem treinadas do Brasil. Como disse um dos agentes envolvidos, quem quis ir para a mata encontrou de frente as duas forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. O objetivo oficial era prender os principais líderes e enfraquecer a estrutura armada da facção. Mas havia uma tensão no ar. Todos sabiam que uma operação desse porte dificilmente terminaria sem baixas. E assim, na madrugada de uma segunda-feira, a cidade acordou com o barulho dos helicópteros e das sirenes. A Operação Limpeza estava começando. A madrugada ainda nem havia terminado quando os helicópteros começaram a sobrevoar os complexos do Alemão e da Penha. O som das hélices misturava-se ao eco distante dos primeiros disparos. A Operação Contenção foi uma das maiores da história do Rio de Janeiro. Mais de 2.500 agentes das polícias civil e militar participaram. O objetivo era claro: prender líderes do Comando Vermelho que dominavam os territórios e impunham o medo a milhares de moradores. Entre os alvos principais estava Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso. Apontado como um dos chefes mais influentes do tráfico carioca, ele era investigado por mais de 100 homicídios e citado em centenas de inquéritos. Mesmo com o cerco fechado, Doca conseguiu escapar e continua foragido. Durante a ação, a polícia apreendeu 118 armas, sendo 91 fuzis, um número que revela o poder bélico das facções. Também foram encontrados artefatos explosivos, drogas e coletes camuflados idênticos aos usados em forças militares. A operação teve confrontos intensos na Serra da Misericórdia,
uma área de mata fechada usada como rota de fuga pelos criminosos. Segundo as autoridades, a estratégia foi empurrar os suspeitos para dentro da mata, reduzindo o risco de atingir civis nas ruas. No fim do dia, o que restou foi um cenário de guerra e um silêncio que parecia pesar mais do que o próprio tiroteio. Outra coisa que aconteceu no mesmo dia foi quando decretaram avanço sobre o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Nessa hora, a operação ganhou o codinome Contenção. Mas o que realmente marcou aquele dia foi o que aconteceu depois. Em uma área de mata na Serra da Misericórdia, no topo e menos habitado, montou-se uma verdadeira emboscada policial, planejada, calculada e apoiada por inteligência de ponta. O plano começou com semanas de monitoramento. Drones sobrevoavam as rotas de fuga, escutas interceptavam as comunicações da facção. E a base de operações mapeava cada entrada e saída de veículos e pessoas nas vielas dos morros. A polícia decidiu empurrar os criminosos para a mata. Menos moradores, mais terreno livre para a ação. Enquanto isso, equipes de elite aguardavam no topo da serra. A tática ficou conhecida como o Muro do Batalhão de Operações Especiais, BOP. As tropas de incursão empurravam de baixo para cima e, ao chegarem na área de mata, encontravam agentes já posicionados, um bloqueio tático. O confronto foi intenso. Segundo relatórios, o grosso da operação foi deslocado para a região de mata, justamente para reduzir risco para civis e para isolar os alvos. Muitos dos mortos foram encontrados nessa área menos habitada. Corpos amontoados, alguns retirados por moradores que os levaram até a praça no bairro da Penha. A emboscada, dizem analistas, transformou a mata em rota de fuga forçada e em armadilha. Essa combinação de inteligência, mobilização de 2.500 agentes e tática de cerco foi o núcleo operacional da mega operação. Mas foi também o ponto onde a operação se tornou ainda mais controversa, porque a concentração das mortes na mata e a forma como foram encontrados os corpos levantaram sérias dúvidas sobre o que ocorreu por trás dos tiros e do planejamento. Quando o sol finalmente iluminou o complexo da Penha, o tiroteio havia cessado. O que restou foram dezenas de corpos espalhados pela mata, casas perfuradas por balas e um rio dividido entre o alívio e a indignação. Nas redes sociais, a operação virou o principal assunto do país. De um lado, pessoas aplaudiam a ação e diziam que não se combate o crime com pétalas de rosa. Acreditavam que, enfim, o Estado tinha mostrado força contra facções que há décadas impõem o medo nas comunidades. Do outro lado, ativistas, organizações de direitos humanos e artistas denunciavam o que chamaram de chacina, apontando que a maioria dos mortos eram jovens, negros e moradores de áreas pobres. O rapper Oruan foi um dos mais críticos, comparando a operação ao Holocausto, declaração que dividiu opiniões e gerou forte reação. Muitos rebateram dizendo que no Holocausto as vítimas não tinham chance de revidar, enquanto na Penha havia criminosos fortemente armados, preparados para o confronto. O próprio presidente Lula se manifestou, pedindo investigação e afirmando que a vida de todos, inclusive de quem errou, tem valor. Já o governador Cláudio Castro defendeu a ação, dizendo que o Rio não podia se curvar ao crime organizado. A polêmica se aprofundou quando dados de uma pesquisa do Instituto Atlas mostraram que 72% dos moradores do Rio de Janeiro apoiavam operações desse tipo, mesmo reconhecendo o risco de mortes civis. Para muitos, o recado era claro: o povo carioca está cansado da violência diária. E diante do medo, a operação apareceu como um ato de desespero coletivo. Mas enquanto uns chamavam de vitória do Estado, outros viam o episódio como o retrato brutal de um país em guerra consigo mesmo. Enquanto os noticiários exibiam números, mapas e declarações oficiais, nas comunidades o clima era outro. No complexo da Penha, o som dos tiros deu lugar a um silêncio pesado. Muitos moradores não saíram de casa por dias. Escolas suspenderam aulas, comércios permaneceram fechados e dezenas de famílias começaram a enterrar seus mortos, em alguns casos sem sequer saber ao certo como ou por que morreram. Aqui ninguém dorme mais. A gente tem medo da polícia e dos bandidos, disse uma moradora ao O Globo. A operação, que para alguns simbolizou a retomada do território pelo Estado, para outros foi o reforço de uma ferida antiga, a distância entre quem vive no asfalto e quem vive na favela. Organizações sociais relataram traumas psicológicos, crianças em estado de pânico e falta de apoio humanitário após a ação. O próprio setor de saúde pública do Rio registrou aumento nas procuras por atendimento psicológico nas unidades da região.
Em paralelo, surgiram relatos de abusos durante revistas, invasões de casas e agressões, muitos ainda sem investigação concluída. Fora do país, jornais como o The Guardian e o New York Times noticiaram a operação como a mais letal da América Latina desde 2022, reacendendo o debate sobre violência policial e direitos humanos no Brasil. Para os moradores, a sensação é ambígua. Parte deles acredita que a operação era necessária, enquanto outros veem tudo como mais um capítulo de uma guerra que nunca termina. Uma frase ouvida repetidas vezes nas vielas resume esse sentimento. Quem mora aqui sabe, a paz só dura até o próximo tiro. No fim, o Rio de Janeiro amanheceu diferente, mas talvez não melhor. O cheiro de pólvora se dissipou. Os helicópteros já não sobrevoavam o céu, e o som dos tiros foi substituído pelo eco das perguntas que ficaram no ar. Teria sido essa a operação necessária para conter o avanço do crime? Ou apenas mais uma guerra civil não declarada, travada dentro das favelas, onde o Estado só aparece com farda e fuzil, enquanto parte do país aplaudia a ação como símbolo de força e coragem, outra parte chorava seus mortos, acusando o governo de transformar o combate ao crime em um espetáculo de sangue. O rapper Oruan chamou de Holocausto. Outros chamaram de faxina. Mas há quem diga que, no fundo, o que se viu foi a ausência de um país inteiro. Um país que só lembra do Rio quando o caos vira manchete. Não se combate o crime com pétalas de rosa. Essa frase, dita por um dos oficiais envolvidos, resume o dilema moral que o Brasil enfrenta. Se a força é necessária, até onde ela pode ir? E se a paz precisa ser conquistada, quantas vidas ainda serão cobradas por ela? Entre os escombros e o silêncio da penha, ficou a lembrança de uma operação que dividiu opiniões, ceifou vidas e acendeu um alerta. O verdadeiro inimigo pode não estar apenas nas vielas, mas também na incapacidade de um Estado de proteger sem destruir. O Rio sobreviveu a mais uma guerra. A pergunta é: até quando?